Um assunto que muito me interessa são os mundos de ficção e a forma como eles são construídos. Vários filmes, livros, séries e jogos se passam em mundos próprios, criados especialmente para aquela obra, e que possuem suas próprias regras internas, que podem ser mais ou menos parecidas com as do mundo real. E o ponto que eu quero abordar aqui hoje é justamente sobre as relações entre os mundos ficcionais e o nosso mundo real. E eu costumo dividir esses mundos ficcionais em 3 tipos principais. E claro que não é uma regra, nem uma análise completamente científica. Talvez alguns mundos específicos não se encaixem bem nesse padrão, mas é um jeito que eu costumo ver. E o primeiro tipo é o de realidade alternativa. Como o próprio nome já diz, são mundos que têm o nosso mundo real como base, só que numa versão um pouco diferente dele. Isso é fácil de ver em mundos de história alternativa, que inicialmente era um simulacro da nossa própria realidade, mas que em algum momento alguma coisa aconteceu, alguma coisa de diferente que fez com que a história se ramificasse para um outro caminho e deu origem ao mundo paralelo. E pode ser que a distinção entre esse mundo paralelo e o nosso seja maior ou menor, dependendo das mudanças. Por exemplo, a gente pode pensar em um mundo em que os europeus nunca colonizaram a América, e que os povos indígenas daqui se mantiveram independentes. No fundo, o mundo é o mesmo que o nosso, só que uma versão alternativa dele. Pode ser, por exemplo, um mundo em que o Império Romano nunca caiu, ou um em que o Napoleão nunca tivesse feito a família real portuguesa fugir para o Brasil. Como seria o desenvolvimento do Brasil nesse caso? Seria só mais uma colônia? Se manteria unificado ou se dividiria? E também como Portugal seria afetado com essa mudança? O mundo do livro O Homem do Castelo Alto é uma cópia carbono do nosso até os anos 30. Depois disso, Roosevelt é assassinado, os Estados Unidos não conseguem superar a Grande Depressão e os aliados perdem a Segunda Guerra. Desse jeito, o mundo acaba sendo dividido e levado para uma guerra fria entre as duas superpotências vencedoras. No nosso caso, foi entre Estados Unidos e União Soviética. Só que no Homem do Castelo Alto, as mudanças fizeram com que fosse entre Alemanha e Japão. O historiador Tito Livio escreveu lá no século I a.C. uma das grandes obras da história romana, chamada Ab Urbi Condita. E tem uma parte em que ele imagina como teria sido se o Alexandre o Grande tivesse ido para o oeste tomar Roma, em vez de ter partido para o oriente, como ele fez. E isso mostra que desde a antiguidade, talvez desde a origem da humanidade, a nossa espécie pensa como teriam sido as coisas se tivesse acontecido isso em vez daquilo. Como seria o nosso mundo e a realidade se as coisas tivessem acontecido de um jeito diferente, se um evento tivesse acontecido de um jeito diferente do que foi, ou se não tivesse acontecido um evento, ou se tivesse acontecido um evento que não aconteceu. E talvez é por isso que esses mundos de realidade paralela são tão cativantes. É incrível imaginar como seria o mundo hoje se os neandertais nunca tivessem sido extintos, e a gente convivesse com outras espécies humanas. E se a Revolução Industrial tivesse acontecido no Império Romano, mais de 1000 anos antes do que aconteceu? E se a África nunca tivesse sido colonizada e os reinos africanos se tornassem superpotências? E se Júlio César não tivesse sido assassinado? Ou se Alexandre o Grande tivesse sobrevivido por mais tempo? Se Troia tivesse vencido a guerra? Ou se os incas tivessem derrotado os espanhóis? Mas chega de conjecturar e vamos passar para o próximo tipo de mundo, os mundos próprios. E se os mundos de realidade paralela são variações da nossa própria realidade, os mundos próprios são completamente apartados dela. Conceitos comuns pra gente, como Brasil, Europa, Segunda Guerra Mundial, religiões abraâmicas, filosofia aristotélica ou mecânica newtoniana, são completamente inexistentes nessa realidade. Pelo menos do jeito exato que a gente conhece. Mas em contrapartida eles têm seus próprios territórios, eventos, povos, idiomas e religiões. Assim como eles talvez também tenham seus filósofos e cientistas que podem ou não ter chegado às mesmas conclusões que os nossos. Mas nada garante que as leis da física sejam as mesmas que as nossas, ou que as sociedades humanas se organizem das mesmas formas. Inclusive, nem a existência de humanos é uma coisa garantida. Justamente o que faz desses mundos algo tão legal é a liberdade para poder construir praticamente qualquer coisa. Novas raças, línguas diferentes, novos eventos históricos, um planeta com 2 sóis e 8 luas, ou sem nenhuma lua. Mudanças na gravidade ou na termodinâmica, dias mais longos, anos mais curtos e estações diferentes. E por falar em estações, nas Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, um elemento fundamental é como as estações funcionam de um jeito bem diferente das nossas. E mesmo que tenha elementos muito próximos do nosso mundo, como o Westeros sendo baseado na Grã-Bretanha, a história inspirada na Guerra das Rosas e toda a estética meio medieval, não dá pra dizer que é uma realidade paralela, porque não tem um ponto de conexão histórica com o nosso mundo. Desde a origem, ele é um mundo completamente novo, completamente separado do nosso. Os personagens não vão usar como referência a Guerra de Troia, as pirâmides do Egito ou alguma ideia do Platão, porque são coisas que nunca existiram naquela realidade. Mas por outro lado, eles vão citar eventos próprios do mundo deles, assim como locais e pensadores que só existem ali. E outro mundo que eu posso citar é o de Star Wars. Talvez até dê pra dizer que ele se passa no mesmo universo que o nosso, mas em um passado tão distante, em uma galáxia tão distante, que a nossa realidade não tem qualquer interferência na construção de mundo. Inclusive no período em que os filmes se passam, pode ser que a Terra nem tenha surgido ainda. Mas um mundo clássico que é interessante de citar é o de Senhor dos Anéis. Ele tem hobbits, elfos, dragões, línguas completamente diferentes, divindades, cosmologia, uma geografia própria e mais um monte de outra coisa que não tem no nosso mundo. Só que segundo Tolkien, a Terra-média não é em outro mundo, é aqui na Terra mesmo, só que em um passado extremamente distante. Desse jeito ela podia até se encaixar como uma realidade alternativa.
Só que ela se desenvolve de um jeito tão particular e sem qualquer ponto de intersecção histórica com o nosso mundo, que mesmo compartilhando esse pálido ponto azul no espaço, é difícil não colocar como se fosse um mundo próprio. E um adendo interessante é que graças à arqueologia, hoje a gente sabe que em um passado distante, várias espécies humanas coexistiram na Terra. Inclusive uma espécie bem baixinha que viveu na Indonésia e é conhecida popularmente como Hobbit, mas oficialmente o nome dela é Homo floresiensis. Mas falando em compartilhar o nosso mundo, o terceiro tipo são justamente os mundos híbridos, que são diferentes dos outros dois, porque por um lado eles não são completamente apartados do nosso, e por outro eles não são frutos de uma ramificação da linha do tempo que criou um mundo paralelo. E ainda acho que dá pra separar esse tipo de mundo em dois subtipos. O primeiro grupo é dos mundos internos, que existem fisicamente dentro do nosso próprio mundo, mas eles estão ocultos de alguma forma. Eles ficam alheios ao conhecimento daqueles que não pertencem a esse mundo. E dá pra descrever desse jeito o mundo bruxo do Harry Potter. Ele existe fisicamente dentro do nosso mundo, ele está ao redor da nossa realidade, mas ainda assim ele é um mundo próprio, com várias diferenças em relação ao nosso. Esse tipo de mundo é como se fosse uma bolha dentro de um entorno diferente. Trazendo para a nossa realidade do mundo real, é como se fosse uma Chinatown, uma Little Italy, ou o bairro da Liberdade, uma colônia estrangeira no Brasil, ou um bairro brasileiro em outro país. Esses lugares funcionam como se fosse um mundo diferente dentro do mundo que eles estão inseridos. E muitas vezes tem mudanças significativas de arquitetura, cultura, idiomas e algumas vezes até de leis. No livro Lugar Nenhum do Neil Gaiman, o protagonista vai parar na Londres de Baixo, uma versão da Londres que existe no subterrâneo da cidade e que é habitada pelos marginalizados, que foram tão marginalizados que acabaram caindo pelas frestas da cidade. E ela funciona como uma Londres dentro da Londres, um mundo que existe na nossa realidade, mas que ao mesmo tempo é completamente diferente dela. E voltando a Harry Potter, é mais ou menos assim. Um mundo que tem seus próprios eventos históricos, seus locais, suas regras próprias, só que ainda assim é completamente vinculado ao nosso. E a segunda forma de mundo híbrido são os mundos de portal. Esses mundos costumam ser quase completamente iguais aos mundos próprios, tendo seus próprios territórios, eventos, povos, idiomas e religiões. Só que a diferença é que nesse caso existe um ponto de intersecção entre o mundo ficcional e a nossa realidade. Não é um ponto de intersecção histórico como no caso da realidade alternativa, mas de certa forma é um ponto de intersecção geográfico, como um portal que conecta dois mundos. Não dá pra viajar do mundo real pra Westeros, por exemplo. E o mundo bruxo do Harry Potter tá fisicamente dentro do nosso. Mas quando os irmãos Pevensey entram no guarda-roupa nas Crônicas de Nárnia, ou quando Bastian decide ler um livro na História Sem Fim, eles conseguem ir pro mundo além do nosso e transitar entre essas duas realidades, assim como os personagens de Caverna do Dragão, que de uma montanha russa da nossa realidade vão parar em um mundo completamente diferente. E tirando esse detalhe da conexão com o mundo real, em todo o resto ele funciona exatamente igual, como se fosse um mundo próprio. E por hoje é isso. Esses são os 3 tipos de mundo que eu mais costumo ver nas obras de ficção. Pode ser que tenha mais tipos que eu ignorei completamente a existência, mas se eu lembrar de mais algum, eu posso fazer outro vídeo adicionando. Ou tu pode aproveitar e deixar aqui nos comentários um tipo de mundo que eu tenha esquecido de citar. E até a próxima!